Amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque, se só amardes aos que vos amam, que recompensas tereis? Senhor, aqui estou a te pedir por todos os homens que querem ser felizes sem mesmo perceber que a felicidade está em você. Pelos que sofrem perseguição, pelos que vivem a perseguir, pelos que choram em aflição, pelos que causam o pranto do irmão. Eu queria pedir para você acender todas as luzes para mim, por favor. Quem aqui é acadêmico de medicina ou de outra área da saúde? Vou pedir para vocês levantarem, por favor. Quem é recém-formado pode levantar também. Eu gostaria agora que todas aquelas mulheres que já sentiram seu corpo objetificado durante uma aula com algum professor se sentassem, por favor. Todas as mulheres que já se sentiram objetificadas em uma aula por um professor se sentem, por favor. Todas as pessoas que já tiveram sua orientação sexual ou sua identidade de gênero ridicularizada durante algum momento da sua faculdade. Todas as pessoas que já sofreram alguma discriminação pela sua cor de pele dentro da faculdade. Aos que sentaram essa palestra para vocês. Queria que todos pudessem se sentar, por favor. Essa é uma realidade da medicina. A medicina é machista, a medicina é racista e a medicina não aceita muito bem as diferenças. E eu queria transpor isso um pouco para o nosso movimento, para o movimento médico espírita. Eu gostaria que vocês olhassem em volta e não precisa nem ser no movimento médico espírita, dentro do centro espírita de vocês. Pensem no centro espírita de vocês. Vocês lembram de... A maioria das pessoas que estão lá são pessoas um pouco mais intelectualizadas ou são pessoas com um baixo grau de alfabetização ou um baixo grau de instrução? Dentro do centro espírita de vocês, tem mais negros ou tem mais brancos? Queria que vocês refletissem isso. Aqui nessa sala, nós temos mais negros ou temos mais brancos? O meu tema se chama Deformação Universitária, Currículo Oculto, Opressões e Saúde Integral. E eu queria começar a dizer para vocês sobre o que é o currículo oculto, porque algumas pessoas podem não saber, porque não existe literatura sobre isso, não existem livros, não existem artigos, isso é algo que está novo no movimento estudantil ainda. O que é o currículo de uma faculdade? É toda aquela matriz de competência e habilidade que você tem que ser capaz de traduzir nas suas atitudes no final da sua formação. É tudo que é passado para você, do que um médico, do que um profissional da saúde, ou do que você tem que ser para poder se tornar um bom profissional. E o currículo oculto é tudo aquilo que a gente aprende nas entrelinhas do nosso dia a dia.
o fato de vocês terem sentado, de todo mundo que se sentou, mostra que o nosso currículo oculto, pelo menos o da medicina e o da área da saúde, é um currículo oculto que ensina que médico não pode ser negro, que ensina que médico não pode ser mulher, apesar das mulheres serem maioria dentro das faculdades de medicina, e apesar delas terem que lutar mais que os homens para entrar e lá dentro ainda sofrer mais que os homens. E o fato de você ter uma orientação sexual diferenciada também é algo que não é muito agradável. E a expressão disso, menos ainda. Queria que você apagasse todas as luzes, por favor. E eu apago as luzes para que todo mundo possa falar sem timidez. Eu queria perguntar para vocês qual a motivação de vocês para terem escolhido a medicina. Só quero ouvir. Cuidar. Amor. Não ouvi? Servir. Transformar. Mais alguma coisa diferente disso? Aliviar o sofrimento? Conhecer. Acolher, doação. A gente é uma amostra enviesada, né? No livro Uma Nova Medicina para o Novo Milênio, o Rodolfo traz para a gente uma pesquisa que fala da motivação de escolha dos estudantes de medicina para terem escolhido o curso, né? E o maior deles é o altruísmo, como a maioria de vocês falou, como todos vocês falaram. Tudo que vocês falaram tem relação com o altruísmo. Tudo que vocês falaram. E essa é uma outra pesquisa que diz, depois que eles entram na faculdade, como eles se sentem. Apenas 10% dos estudantes entrevistados possuíam uma imagem favorável da profissão médica. Para 55% desses, havia apenas aspectos desfavoráveis. Não precisa se levantar, só levanta a mão. Quem já se sentiu assim, ou quem anda se sentindo assim. Dentro de uma amostra enviesada, altruísta, muitos de nós se sentem assim. Deformação universitária é isso. Deformação universitária é eu entrar com um ideal de amor, é eu entrar com um ideal de liberdade, é eu entrar com um ideal de cuidado e sair de lá completamente mudado. É sair de lá pensando em mercantilizar a minha prática. É sair de lá pensando que, querendo terminar o meu plantão e ir para minha casa sem saber se o meu paciente precisa de mim. É reclamar quando aquela mãe liga para mim porque o filho dela está com febre. Ela é mãe. E a gente reclama disso. Eu queria falar um pouco da minha vivência na faculdade aqui para vocês. Tenho certeza que alguns de vocês vão se identificar, porque é uma realidade muito comum. Minha família é do interior do estado, daqui do Rio, e eu sempre quis fazer medicina, não me lembro desde quando eu tive essa decisão, eu tomei essa decisão, desde sempre quis fazer. E aí, com 14 anos, no primeiro ano do ensino médio, eu me mudei para a capital, para morar com outras pessoas que não eram da minha família, para poder fazer o ensino médio, porque lá onde eu estava, meus pais não tinham condições de pagar uma escola particular ou um curso pré-vestibular, muito menos uma faculdade particular para mim, e eu precisava passar por uma pública, e eu precisava ter alguma base para isso. Então eu vim para cá. Depois de 3 anos de vestibular, estudando, me privando de tanta coisa, sempre fui, na minha escola do ensino fundamental, fui um aluno de destaque, era um daqueles lá de cima, no cursinho pré-vestibular, em vários simulados, o meu nome estava lá em cima. Eu tenho certeza que a maioria de vocês, se não todos, também era essa pessoa. Todos vocês tinham um reconhecimento da sociedade. E ainda mais quando vocês passaram, vocês tiveram esse reconhecimento triplicado. Todo mundo falava assim, vai lá ver o filho da Nelma, ele é médico. E eu tinha acabado de entrar na faculdade. É um prestígio que a sociedade dá pra gente. E nós éramos indivíduos únicos, nós éramos tidos como prodígios, pessoas que se destacaram entre milhões de pessoas que tentam fazer vestibular. Não sei se vocês já refletiram isso, mas a maioria das pessoas que tenta passar para a medicina não passa. E aí, quando você entra na faculdade de medicina, eu queria perguntar para vocês qual é o primeiro marco
que marca a sua entrada na faculdade de medicina? Algo que você faz e sabe que entrou na faculdade. Qualquer faculdade. Trote. E no trote, como você é chamado? Bicho. Então lá, você que era um indivíduo completamente destacado de todos os outros, você tinha uma individualidade, você não tem mais, agora você é um bicho. Eu lembro que na minha faculdade, a gente recebia um calendário de trote e todos os dias a gente tinha que se vestir com a mesma roupa. Num dia era calça branca e blusa azul, no outro dia as meninas levavam cueca para botar em cima da calça, os meninos levavam calcinha e sutiã para botar em cima da roupa, uniformizando todo mundo e perdendo a individualidade de cada um a partir dali. Outra pergunta, qual é a primeira aula, a aula mais esperada quando você passa numa faculdade de medicina? Anatomia. E na anatomia, na sua primeira aula, na aula mais esperada, você já é convidado a chamar um ser humano, um corpo sem vida, de uma peça. Você para de ter respeito por aquele corpo. Você se esquece de que o espírito que estava naquele corpo amou alguém, que aquele corpo já recebeu carinho, que aquele corpo já teve anseios, e que, na maioria das vezes, aquele corpo, aquele espírito que habitou aquele corpo, foi tido como um fracassado para a sociedade, porque ele morreu como indigente, ninguém reclamou o corpo e ele foi parar na sua universidade. Eu queria que a gente refletisse quantas vezes a gente parou e fez uma prece de gratidão por aquele corpo que estava ali fazendo algo por nós, mesmo depois da passagem do Espírito. Espíritos esses que muitas vezes ficam ligados a esse corpo. Muitas vezes. Não são raros os relatos de pessoas que se sentem muito mal quando entram no anatômico e de médiuns que veem esses espíritos por lá, em caráter de sofrimento. Bem, e logo no meu primeiro ano de faculdade, essa é uma realidade minha, talvez seja um pouco pesado o que eu vou falar aqui, peço desculpas para algumas pessoas, mas na minha primeira, ainda em anatomia, eu ouvi de um professor que médico que se preze não usa cordão de macumba. E de outro professor da mesma cadeira, dando uma aula de períneo feminino com fotos da Playboy. E de um professor de ortopedia que, quando o residente que foi tirar uma dúvida virou as costas para ele, virou para a gente e falou: aqui na ortopedia a gente é muito inclusivo, a gente aceita até viado. E isso é diariamente. Na minha faculdade, sempre tem um relato desse. E eu acho que na de vocês, se a gente procurar, vai ter também. A minha palestra ela foi inspirada num item. Quando a gente estava dividindo essa palestra, eu queria muito falar sobre esse item. Muito, 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 muito. Porque é algo que a gente não costuma falar muito, mas que a doutora Marlene psicografou, que é defender o fraco e o oprimido. A gente sabe que tudo que acontece na nossa vida respeita a lei de ação e reação. Tudo que acontece na nossa vida. Mas isso daí traz pra gente que mesmo assim, mesmo com a lei de ação e reação, a gente precisa fazer de tudo para defender o fraco e o oprimido. Para amparar aquele que necessita da gente. E aí o Vini falou uma frase na palestra dele que eu copiei na hora, que é: sofre a pedra, sofre o vegetal, sofre o animal e sofre o homem em cada curva implacável de desenvolvimento das suas potencialidades. Aquela pessoa que está sofrendo aquela opressão, se ela tiver a sua resiliência bem trabalhada, ela vai sair dali mais forte. Mas não é por isso que ela não precisa da gente. Eu pedi para vocês olharem em volta e pedi para vocês olharem em um centro espírita. E eu pergunto para vocês, o que vocês estão fazendo para incluir as pessoas oprimidas? E eu pergunto para vocês, se alguma mulher disser para vocês que você foi machista, qual vai ser a sua primeira reação? É rebater ela ou é abaixar a cabeça e aceitar? Porque ela é mulher e ela sabe o que ela sofreu. A mesma coisa para um homossexual, a mesma coisa para um negro, índio ou alguém de uma etnia diferenciada. Mesmo assim, mesmo sabendo da lei de ação e reação, não nos cabe julgar o merecimento de ninguém. De ninguém.
E a reforma íntima é algo que tem que estar sempre dentro do nosso ser. E agora eu queria que levantasse a pessoa, o estudante de medicina que aqui está, que se sente em estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não somente ausência de afecções e enfermidades. Alguém pode levantar? Quem se sente assim? Está escuro, mas eu não vi ninguém. Não precisa nem completo, porque é um pouco utópica essa definição do OMS. Quem se sente saudável aqui, dentro da Faculdade de Medicina, pode levantar, por favor? Ninguém. Ninguém se sente saudável com o próprio conceito de saúde que tem para si. Ninguém levantou. O que a gente está fazendo de errado? Essa é uma pesquisa que eu fiz na minha faculdade. Pode apagar de novo, por favor. Uma pesquisa que eu fiz na minha faculdade. Meu primeiro ano de faculdade se chama A Realidade sobre o Consumo de Bebidas Alcoólicas pelos Estudantes de Medicina da UERJ. Foi apresentada no Congresso Brasileiro de Educação Médica. E somente 20% das pessoas dentro da faculdade de medicina, da minha faculdade de medicina, não consomem. A gente aplicou a escala CAGE, que é uma escala que avalia a dependência alcoólica, e a gente encontrou que 20% dos estudantes, o que corresponde a 90 alunos, praticamente uma turma inteira, apresentaram positividade para dependência alcoólica. Dependência. É uma doença. Em alguém que deveria exalar cuidado. Meus amigos, os que eu convivo, o meu grupo de amigos, saem da aula todos os dias e vão fumar maconha. Todos os dias. Do que eles estão querendo fugir? O que é tão pesado para eles? Por que a gente não enfrenta o que a gente tem que enfrentar? Por que a gente não se empodera do que a gente tem que se empoderar? A gente deve ser veementemente contra o consumo desse tipo de substâncias. A doutora Marlene tem vários trabalhos sobre isso. Mas também é nosso papel amparar essa pessoa sem julgá-la, porque não nos cabe julgar a ninguém. Sem julgá-la. Porque quando a gente se afasta dessas pessoas, a gente está fazendo com que bata a porta de outro o anjo da caridade, que veio nos presentear, como a Lívia colocou na passagem do Dr. Bezerra, que ela apresentou para a gente. Além disso, também no capítulo do Rodolfo, ele traz para a gente uma série de estudos sobre a prevalência de transtornos mentais menores em estudantes de medicina em várias universidades. E esse é o índice. Varia entre 22% e 44%. 44% é muita coisa. 22% já é muita coisa. No mesmo capítulo, um pouco depois, ele fala sobre a prevalência de depressão em estudantes de medicina e ele faz um comparativo com sintomas depressivos também, não a própria depressão. E os índices variam. Isso é uma revisão sistemática que está lá. Varia entre 8,9% e 79%. 79% em uma escola médica. Em uma escola médica. Alguma coisa está errada, né? A gente vê que alguma coisa está errada por isso, e porque a gente sabe que a segunda maior causa de morte de estudantes de medicina é o suicídio. E como o Becão colocou aqui pra gente, dentre nós, pessoas agora podem estar pensando nisso. E a pessoa que está do seu lado pode estar precisando do abraço do DA, que a gente dá toda hora. Eu queria, agora, inclusive, pedir um minuto de silêncio para que a gente feche os nossos olhos e faça uma prece pelos nossos colegas estudantes que tiraram sua própria vida durante o curso, por não aguentar essa pressão. Por favor. Queria dizer que foi muito interessante preparar essa palestra, porque eu não tenho dúvidas que essa palestra foi para mim. Durante o último mês, quem acompanha a minha vida junto de mim sabe que eu passei muitas questões com relação a amar os nossos inimigos. Mais de 3 vezes no último mês. E para vir aqui, eu vim preparado com vivências pessoais.
para poder trazer isso aqui para vocês. Isso foi extremamente enriquecedor para mim. Que durante esses momentos que eu passava de dificuldade com relação a amar os meus inimigos, eu tive um grande suporte. Eu tive mais de um suporte, na verdade, graças a Deus. Muita gente não tem. Mas eu tive um grande suporte, que se chama departamento acadêmico. No último condame, a frase que o pessoal lá de Recife colocou para definir o evento era: eu vou te mostrar um caminho e você não andará sozinho. E para quem está conhecendo o DA hoje, que tem muita gente conhecendo o DA, vivenciando o DA hoje, desde que eu conheci o DA, eu nunca mais andei sozinho. Desde que eu conheci o DA, conhecer o DA foi um divisor de águas na minha vida. E eu não consigo imaginar hoje o que seria da minha vida sem o DA. Eu não conseguiria imaginar hoje se eu teria vida sem o DA. Durante um momento da minha formação, eu cheguei a ter sintomas de depressão, tive burnout. E eu tive pessoas comigo. Eu tive que parar um ano da minha faculdade. Mas eu me sinto extremamente bem por isso. Queria agradecer a cada um de vocês por fazerem parte da minha vida e permitirem que eu estivesse aqui com vocês hoje. E eu, ao contrário da Lohana, pude conhecer a doutora Marlene. Teve um encontrame em Cabo Frio, que a gente foi, e eu falei a beça nesse encontrame. Foi bastante acadêmico, inclusive. Quem faz no encontrame sabe que é uma reunião muito chata, que é muita reunião chata, muito chata, muito chata. E tinha muito acadêmico, porque é burocrático, é só burocracia. E eu estava falando a beça sobre liga, sobre saúde e espiritualidade, e toda vez que eu falava, a doutora Marlene era super rígida comigo, eu falava, ai caraca. E aí o Décio veio um dia me falar, não, fica tranquilo, que ela só fazia isso com quem ela gostava. Eu nunca pude sentar com ela e conversar, mas durante vários momentos. No último ano eu passei um processo de ressignificação espiritual, e durante vários momentos eu senti a presença dela do meu lado. Eu sabia que era ela do meu lado. E eu agradeço muito por isso, por poder ter conhecido ela. Mas ok. Na verdade, a minha palestra de hoje é uma palestra sobre o perdão. Porque a gente sofre tudo isso que está acontecendo com a gente. Nós somos vítimas de um sistema, mas nós também fazemos parte desse sistema e todos nós somos corresponsáveis. Eu queria que silenciosamente, muito baixinho, você virasse para o lado, olhasse nos olhos do seu colega do lado e pedisse perdão a ele. Eu queria que o colega respondesse que perdoa e que depois disso fosse trocado. Eu queria que isso fosse com o tom de voz o mais baixo possível. Eu queria pedir para vocês aproveitarem para fazer disso um momento de auto-perdão, porque esse é o mais importante. Tudo bem? O espírita tem ainda outros motivos de indulgência para com os inimigos, porque sabe, antes de qualquer coisa, que maldade não é o estado permanente do homem, mas que decorre de uma imperfeição momentânea, e que da mesma que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros, e se tornará bom. Para terminar, todo mundo está recitando poema, eu também quero recitar um poema. Eu queria pedir para acender as luzes, porque eu quero olhar no rosto de cada amigo meu que está aqui presente.
E que é a maioria de vocês, na verdade. Já perdoei erros quase imperdoáveis. Tentei substituir pessoas insubstituíveis. E esquecer pessoas inesquecíveis. Já fiz coisas por impulso. Já me decepcionei com pessoas que nunca pensei que iriam me decepcionar. Mas também já decepcionei alguém. Já abracei para proteger. Já dei risada quando não podia. Isso eu faço sempre. Fiz amigos eternos. Que já vim de muitas vidas, inclusive. E amigos que eu nunca mais vi. Amei e fui amado. Mas também já fui rejeitado. Fui amado e não amei. Já gritei e pulei de tanta felicidade. Já vivi de amor e fiz juras eternas. E quebrei a cara muitas vezes. Já chorei ouvindo música e vendo fotos. Já liguei só para escutar uma voz e me apaixonei por um sorriso. Já pensei que fosse morrer de tanta saudade e tive medo de perder alguém especial. E acabei perdendo. Mas vivi e ainda vivo. Não passo pela vida e você também não deveria passar. Viva! Bom mesmo é ir à luta com determinação, abraçar a vida com paixão, perder com classe e vencer com ousadia. Porque o mundo pertence a quem se atreve, e a vida é muito mais para ser insignificante. E, parafraseando Divaldo Pereira Franco, pela sua atenção, muito obrigado, senhores.